Fala pessoal, beleza? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre a importância e para a gente ter cuidado com a reserva de emergência. Tem que ter bastante cuidado pelo seguinte fato: a reserva de emergência, o nome mesmo já diz, é para uma emergência, entendeu? Igual agora, como eu falo, eu trabalho com venda. E eu sei o melhor período, que normalmente é de dezembro ao final do carnaval. É o melhor período que tem para poder trabalhar com venda, né? Sendo que, passando isso, eu começo a focar mais em eventos. Tem evento de cidade. E aí, esses eventos são mais aos finais de semana. Só que do período de dezembro ao final do carnaval, é o período que a gente consegue trabalhar e fazer uma reserva legal. Só que eu estava percebendo que eu não estava conseguindo evoluir patrimonialmente na parte financeira, porque eu estava trabalhando mais os finais de semana. Só que eu trabalhava os finais de semana e dia de semana eu ficava em casa. Então, tipo, de segunda a quinta em casa e seja sábado e domingo eu trabalhava. Só que eu estava fazendo isso meio que, como é que eu posso dizer, encostado na reserva. Só que o nome mesmo já diz, ele é para uma reserva, para uma emergência, entendeu? Então não é porque o período de alta passou que você vai parar de vender. Você vai vender, só que você vai vender em menos escala. Então o que em período de alta a gente faz às vezes num dia, sei lá, R$500, às vezes, sei lá, você vai levar 1-2 dias para poder fazer em período de baixa, entendeu? Mas é algo que vai estar acrescendo e não vai estar tirando de você, entendeu? E aí, o que acontece? Eu percebi que eu tava me valendo da reserva que eu fiz. É uma coisa boa, porém ela não, tava meio que me tirando o incentivo de poder correr atrás, até a hora que eu comecei a perceber que se eu for segunda a quinta trabalhar cedo durante um certo período e eu fizer R$50, é a mais, entendeu? Se eu fizer, sei lá, R$30, o que eu fizer vai ser a mais. Então foi o que eu comecei a perceber. E para ter um impulso maior, eu comecei a ir para alguns eventos que não estava dando retorno. Então o que estava acontecendo? Eu ia, ficava em casa de segunda a quinta, e aí o corpo acostuma e você não quer fazer nada. Eu estava até estudando, fazendo exercício, aí apareceu uma certa dor debaixo do meu pé, eu até parei um pouco de fazer exercício e, consequentemente, pelo menos comigo é assim, parei de fazer exercício, estou trabalhando menos, então você fica menos produtivo, pelo menos eu fico menos produtivo em tudo. Faço menos exercício, estudo menos, trabalho menos, aí gasto mais, que estou em casa. Então basicamente estava fazendo assim, estava de segunda a quinta em casa, seja sábado e domingo trabalhando, e aí seja sábado e domingo fazia um valor que às vezes, legal, dependendo do evento, só que meio que ficava para poder manter a semana. Então, eu não estava evoluindo patrimonialmente. Até que é aquilo, como ser humano, a gente tem um instinto de sobrevivência. Então acabou que eu fui para alguns eventos que não me deu retorno. Mas como eu tenho uma reserva financeira, eu fiquei tranquilo. Só que eu falei, cara, eu não posso ralar verão, ficar que nem formiga, ralar verão e chegar no inverno e ficar parado. Eu vou fazer a mesma coisa que eu faço no verão, só que com menos intensidade, entendeu? No verão eu trabalho direto, agora no inverno eu vou ver se eu trabalho, vou colocar alguns dias para poder ficar em casa. Segunda e terça eu fico em casa e quarta e domingo eu trabalho, que aí eu vou estar acostumando o corpo e ainda vai ter um retorno. E aí, eu vou conseguir comprar as coisas mais tranquilo, vou conseguir jogar um dinheiro no canto a mais. Então minha reserva financeira vai aumentando, entendeu? Então, pra mim, é uma parada que eu comecei a olhar da seguinte forma:
Não é porque eu tenho aquela reserva que eu vou, tipo, parar e vou ficar vivendo da reserva. O nome mesmo já diz, é uma reserva financeira. Então uma reserva de emergência. Ah, aconteceu alguma situação, caso eu não tenha dinheiro ali, beleza, entendeu? E pra gente que trabalha com vendas, é uma coisa que a gente é aquilo, a gente tem que estar indo, tem que estar fazendo, tem que estar correndo, tem que estar buscando, às vezes mesmo sem vontade, igual ontem. Ontem fui trabalhar, até gravei um vídeo ontem falando do que o senhor me pediu do fornecedor e tal. Ontem eu vendi um jogo de panela. Na quarta-feira passada, eu vendi três pelúcias. Se eu tivesse ficado em casa eu não ia ter vendido nada, ainda quase que certeza que iria gastar. E aí, pô, aí você fala, pô, vendi uma panela. Ah, igual na semana passada, vendi três brinquedos, 3 pelúcias num dia. No outro dia já vendeu um pouquinho mais, no outro dia já caiu, aí no outro já vendeu mais. E aí quando você faz o resumo aí mais ou menos da semana aí, por exemplo, de 5 dias, já tem um retorno melhor, entendeu? Aí, pô, você também não fica tão dependente só de evento. Então você fica, ali fora deu na rua ali deu um movimento legal, beleza, não tem problema não. Por quê? Porque você tem ali e também tem como pegar evento. Então acaba que vai se complementar. Então vai ser algo que vai ser a mais, entendeu? Então, pô, não é que não temos que fazer reserva. Claro que temos que fazer reserva. E acaba que a gente consegue pensar, fazer as coisas mais tranquilo. Uma vez eu escutei isso. A gente que tem uma reserva financeira, a gente consegue fazer uma reserva, às vezes não precisa ser muita coisa. A gente consegue ir pra rua e ficar às vezes sem vender, sem precisar ficar rifando mercadoria, sem precisar ficar rifando, que eu digo, ficar vendendo mercadoria às vezes a preço de custo. Por quê? Porque se não vender aquilo ali, se você não vender aquele dia, você vai se apertar e tal, pererê. Então a gente trabalha no período que a gente sabe que dá movimento, que é o período de festas de final de ano. E começa o final de ano, já começa a festa e já começa a venda de guarda-sol, o pessoal indo pra praia. Então esse período a gente consegue fazer uma reserva legal, entendeu? E com essa reserva a gente consegue ficar o restante do ano, ou uma parte do ano, mais tranquilo, entendeu? Podendo vender as coisas. Ah, quanto que é o material? O material é tanto. Sei lá, igual tem material que eu vendo a R$70. Só que aí, pô, dependendo de como for, a gente consegue fazer até um preço menor, entendeu? Mas é até aquele preço menor, a gente não precisa vender a menos do que aquilo ali. Porque tem muitas pessoas que são assim. Pô, tem pessoas que na época de alta compra carro, gasta dinheiro, faz isso, faz aquilo. Não tem nada de errado, cada um sou cada um. Mas quando chega no inverno, na época de baixa, pelo menos pra gente que trabalha com venda de rua, é uma hora que o pessoal não tá saindo muito. Então não tem muito movimento na rua. Então as pessoas começam a ficar doidas, aí vende as coisas que comprou no verão, vende as coisas que comprou com o recurso do verão, aí começa a botar mercadoria barato para poder não ficar sem dinheiro, aí acaba trocando dinheiro, entendeu? Então é esse start que eu tive. A gente não pode ter a gente tem que ter reserva, mas a gente não pode ter uma reserva como se fosse algo para poder te acomodar, entendeu? Ah, no verão eu trabalho todo dia, beleza, então no inverno eu vou trabalhar, sei lá, 5 dias, 4 dias, que seja, entendeu? Não precisa ter a mesma intensidade porque o retorno não é o mesmo, mas dependendo de como for, vai indo, vai conforme a necessidade, entendeu? Ah, mas eu vou pra ali, eu tenho o meu local de trabalho, então, se eu ficar em casa, pra mim não vai ser legal. Então, se quer trabalhar todo dia, trabalha todo dia, mas trabalha um período reduzido, se guarda pro verão, se guarda pro período que realmente tem retorno, entendeu? Mas é muito importante a gente ter uma certa reserva financeira pra gente não fazer doideira, entendeu? Mas a gente tem que ter ela como um aliado e não como algo que vai jogar contra, entendeu? É mais ou menos isso que eu tava percebendo. Então, pô, agora mesmo eu trabalhei em um evento, eu fui e chegou, eu tenho um local, uma praça que eu trabalho, e aí, pô, fui trabalhar nesse evento, aqui tá muito frio, então, pô, não teve retorno nenhum, pra falar que não, acho que eu vendi, acho que nem R$50 de venda.
E aí eu comecei a olhar e falei, cara, eu tenho um ponto lá fora, entendeu? Então eu vou começar a fazer isso, eu vou começar dia de semana ali pra fora, porque às vezes dia de semana pode pingar alguma coisa, vai pingar, e às vezes, dependendo de como for, eu não vou precisar ficar esquentando minha cabeça para agora, nesse período de inverno, tentar pegar evento que... Venda é uma coisa que não é certa. Você pode ir para um lugar ali e achar que você vai vender R$50 e faltar mercadoria. Você pode ir para um lugar lá e achar que vai vender muito e não vender nada. Entendeu? Só que o que tá mais agora, que tá me travando mais é o tempo, que é muito sereno. Os eventos começou a partir de, se eu não me engano, de 5 ou 6 horas. E aí é muito sereno. E às vezes, pô, você vai pra ali, não consegue fazer dinheiro e ainda às vezes pega uma doença, pega uma gripe, pega um resfriado, em vez de ganhar dinheiro, vai gastar mais dinheiro ainda. Entendeu? Então, é isso que eu tava vendo. Entendeu? São essas coisas que a gente tem que ir percebendo, trazendo para nossa realidade. Não é que não seja bom ter uma reserva financeira, é ótimo ter uma reserva financeira, mas a gente não pode ter a reserva financeira como algo que vai nos acomodar. Valeu, o vídeo de hoje é esse, curte, comenta aí, compartilha e vamos para cima.